Em 2 Samuel 12:15, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. É um Deus infanticida. Em Amós 4:10-12, eu enviei entre vós a peste, a maneira do Egito. Os vossos moços matei a espada. Quem está matando aqui é o próprio Deus. E fiz transportar os vossos cavalos, e fiz subir o mau cheiro das vossas tendas até as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Fiz-vos ver a subversão de Sodoma e Gomorra, que fostes como tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, o próprio povo dele. Isso aqui é um Deus genocida. Porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontraste com teu Deus. Jeremias 18:11. Fala, pois, agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos, as vossas ações. Amós 3:6. Tocar-se a trombeta na cidade, sem que estremeça o povo? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito? 2 Samuel 24:15. Assim enviou o Senhor a peste sobre Israel. Deus que envia a peste sobre o próprio povo, cara. Desde a manhã até o tempo determinado, e morreram do povo desde até a Besba 70.000 homens. Amós 9:4. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então o próprio Deus está falando que eles indo para o cativeiro, ele fará com que o próprio povo seja morto, seja trucidado, e ele que vai fazer o mal. Então, existem vários textos na Bíblia que endossam que Deus é um genocida. Que Deus ele manda matar mulheres e crianças e recém-nascidos, e até animais inocentes. 1 Samuel 15, do 1 ao 3. 1 Samuel 15, do 1 ao 3, Deus decreta que seja feito por vingança, sem dó e sem piedade, a execução de crianças e bebês recém-nascidos. Se isso é um Deus do amor, imagine um Deus de ódio e de destruição, cara. O que ele disse aqui muda tudo. E não é papo de exagero. Hoje a gente vai entrar num ringue intelectual que, para muita gente, vai ser um choque de realidade. De um lado da mesa, Antônio Miranda, um cara que já foi do time de Jesus, cresceu em lar católico, acreditou em cada história da Bíblia, já foi do tipo que pregava com convicção. Só que a diferença é que ele resolveu fazer a pergunta que todo religioso morre de medo: será que tudo isso é verdade mesmo? E a resposta levou ele a trocar a fé cega pela ciência, pela história e pela arqueologia. Hoje, ele é ateu militante e toca o canal Teologia Reversa, sempre com um pé na pesquisa e outro na provocação. Do outro lado, com a batina bem passada e uma prateleira de títulos acadêmicos, está o padre Fábio Marinho, mestre, doutor, formado em filosofia, teologia e até psicologia clínica. Ele é o tipo de religioso treinado para defender a fé com argumento e eloquência, e não vai abrir mão de colocar Jesus em cada brecha que encontrar. O palco dessa batalha, o podcast Três Irmãos, comandado pelos brabos Rodrigo Tiorró e Roberto Borracha, o famoso Robertinho. E o tema que vai incendiar essa conversa: a origem de Javé, o Deus da Bíblia, e a revelação de que ele pode não ter sido o Deus único coisa nenhuma, mas sim um personagem nascido no meio de um panteão de vários deuses. Então já prepara a mente, porque o que você vai ouvir aqui não é para reforçar conforto espiritual. É para cutucar, questionar, e se você tiver coragem, mudar o jeito que você enxerga toda a sua fé. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Fala galera, podcast Três Irmãos na área, aqui quem fala com vocês, Rodrigo Tiorró, na minha frente meu brother, meu irmão Roberto Andrade Filho, na mesa operando nosso diretor Pedro Henrique, do meu lado meu padre, meu irmão, padre Fábio Marinho. Boa noite para todo mundo. Na minha frente, Antônio Miranda, meu irmão também. Ah, eu achei que você ia começar puxando sardinha no começo, mano. Eu já ia comprar uma briga aqui. Isso aí, galera. Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos. Galera, já marreta o like aí, compartilha essa live com força para todo mundo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações, que isso aqui é uma live histórica. Quantas vezes vocês viram aí no YouTube um
padre e um ateu sentarem para trocar ideia sobre religião, sobre Deus, sobre a vida, sobre tudo. Isso aqui vai ser fantástico, vai ser histórico, e a gente agradece ao podcast Três Irmãos por esse encontro magnífico. Muito obrigado a todos vocês. Falou tudo, Antônio. Ainda bem que os meninos estão aqui para proporcionar isso pra gente. Valeu, Tenho certeza que eu vou aprender muito com você hoje. Isso aí, todos nós vamos aprender hoje aqui, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar um tempo para cada um se apresentar, né? lá, Afinal, isso aí. temos na live aí a galera do padre, temos na live a galera do Antônio. Eu sei que para um e para outro dispensa apresentações, mas vamos falar para todos aí. Cara, isso aqui vai ser tão histórico, eu tenho certeza que vai ter muita gente nova conhecendo a gente aqui, conhecendo o padre, conhecendo o canal de vocês, conhecendo nossos amigos que estão aqui no bastidor, o nosso amigo Jason, né? Então assim, galera, pra mim é um prazer, uma honra estar nesse canal que abriu as portas para esse tipo de debate, esse tipo de discussão, coisa inédita, né, no Brasil. Eu acho que a gente nunca viu algo desse nível aqui no nosso país. E eu tenho uma má notícia pro padre, cara. Tenho uma má notícia pra ele, porque quando eu tava vindo de avião, primeira vez que eu andei de avião, aí o que acontece, né? Tem aquela história de que ateu no avião não existe, porque o avião dá aquela tremedeira, o ateu fala, ai meu Deus, já tem essa história, né? Só que teve um detalhe, galera. Chegou um momento que o avião foi pra cima das nuvens. E não tinha Deus nenhum lá, não tinha Jesus. Jesus, no final do Evangelho de Lucas, ele sai voando, né? Ele vai pra nuvem, né? E não tinha reino de Deus, não tinha nada lá. Então já ganhou o debate aí. Que heresia, Você não viu, né? Você não viu. Deve ser igual o Homem Invisível do Chaves, né? Você não tá vendo ele porque ele é invisível. É a mesma coisa que é o reino de Deus, né? Você não tá vendo ele porque é invisível, né? Mas já dizia Saint-Exupéry que o essencial é o invisível, né? E aí, galera, se inscrevam lá no canal Teologia Reversa e deixem um like aí, compartilha a live. Obrigado aí a todos vocês. Muito bem. Padre, você falou seu nome, você falou de onde que você é, você não falou. Antônio Miranda, Teologia Reversa. De onde? Do Rio de Janeiro. Do Rio, capital, né, Antônio? Não, do interior, Rio das Ostras. Rio das Ostras. Eu sou o padre Fábio Marinho. Muito mais detalhes, senão a galera vai lá em casa. Vai chamar na sua casa, Eu sou o padre Fábio Marinho, sou de Uberlândia, sou daqui de Minas. Sou formado em filosofia, em teologia, sou psicanalista com mestrado em educação, psicologia da educação, doutor em psicologia clínica, também mestre em Sagrada Escritura e doutor em Sagrada Liturgia. E trabalho na Diocese de Uberlândia hoje. E está sendo uma alegria poder partilhar essa noite de conhecimentos e poder dividir essa mesa com meus três irmãos. Vamos começar já com um tema espinhoso, Albertinho? Assim, Podemos começar com o Antônio? Não é 2-1, não? Claro. Vamos começar com o Antônio aí. Por ordem alfabética. Aquela primeira pergunta que eu te fiz enquanto não estava gravando, posso refazê-la? Qual? Quando você me disse que o teu nome é Antônio, em homenagem a Santo Antônio de Pádua, por conta do teu pai. E eu te perguntei, quando é que foi o teu primeiro vínculo com a religião e quando foi que você se desvinculou da ideia de religião? Pode partir dessa ideia? O que você acha? Pode ser. Pode. Então, só pra galera poder conhecer, então, o meu pai, ele ia se chamar Silvestre. Aí, só que ele nasceu no dia 13, dia de Santo Antônio, 13/6. E aí, na época, todo mundo era católico, não existia essa coisa de crente, não existia nada, era todo mundo católico, né? Aí o pessoal devoto foi e falou, não, nasceu dia de Santo Antônio, tem que se chamar Antônio. E aí, daí em diante, sempre foi em igreja católica, conheceu minha mãe era professora de catequese. Aí quando eu nasci, né, super devoto de Santo Antônio, botou meu nome de Antônio. Ganhei o presente, ainda fui sorteado. Mas eu nunca me liguei muito, assim, na igreja católica, eu sempre achei chato, cara, aquelas liturgias, em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo, aí senta e levanta, e um negócio chato. Aí, tipo, eu não gostava de ir, desde criança eu não gostava de ir. Mas eu acreditava em Deus, acreditava nessas coisas assim, né? Essas, tipo, cobra falante, achava legal e tal, eu ficava com medo de inferno, de demônio. Mas sempre achei surreal, cara, surreal. Coisa mágica assim, né? Até que um dia eu vi um desenho chamado Cavaleiro do Zodíaco. E nesse desenho falava de Deus Atena, Deus Poseidon, Deus Odin. Eu falei, existem outros deuses além do Deus que meu pai e minha mãe me ensinou? Aí eu fui perguntar para um primo meu. Ele falou, não existe. Aí ele falou lá dos deuses nórdicos, dos deuses gregos, dos deuses egípcios. Eu falei, é estranho isso, né? Mas nunca questionei, continuei seguindo. E lá na minha adolescência, quase fase adulta, quando eu fui fazer um curso de inglês, teve uma moça evangélica que ela me convidou para participar e da igreja, né? Igreja evangélica, para poder ir na reunião de célula, tudo isso. Ai, que delícia. Aí, né, participar da reunião de célula, tudo isso. O que acontece? Um dia,
ela chegou pra mim e falou assim, você tem chamado apostólico. Eu falei, o quê? Você tem chamado apostólico. Eu falei, eu vi você trazendo o mundo inteiro pra Jesus Cristo em inglês. Eu falei, opa! Em inglês. Em inglês, porque era curso de inglês, Entendi. né? Aí tem que ter a propaganda ali do curso, na revelação, claro, né? vendeu ali, legal. Aí eu falei, rapaz, vou trazer todo mundo pra Jesus Cristo em inglês. Ela falou, você vai ser apóstolo, chamado apostólico. Eu falei, caramba. Foi e me deu uma Bíblia. Quando eu chego em casa, rapaz, eu falei assim, eu vou virar vice-deus, vou converter todo mundo para Jesus hoje. A partir de hoje, vou estudar isso aqui. Quando eu abro a primeira página da Bíblia, tá lá dizendo que o sol, a lua e as estrelas vieram depois da luz, cara. Que tinha planta antes do sol das estrelas. Aí ali me quebrou, né? Ali complicou tudo. E aí eu já comecei a perder a fé. Aí eu fui lendo, estudando, eu falei, cara, cobra falante não tem sentido. Já era adolescente, já não era mais criança. Qual idade você tinha, mais ou menos? Cara, é alguma coisa entre 16 e 18 anos. O ano A época certinho do questionamento, né? não vou lembrar. Aí eu via, tipo assim, sol e lua parando em Josué, o homem ficando 3 dias treinando dentro de um peixe, o judeu voador do deserto, cara, homem ressuscitando, The Walking Dead. Eu falei, meu irmão, não tem condições isso aqui não. A Bíblia começa com uma cobra falante, termina com um dragão de 10 cabeças. Eu falei, que é isso, rapaz? Isso aqui é coisa de... que a gente vê em história em quadrinho, né? Que nem aqui tem uns bonequinhos aqui da Marvel, essas coisas, a gente vê em HQ, coisa de fantasia. Então não fez sentido pra mim. Então eu fui pesquisar a história, a origem da religião, né? E aí dentro dessa história da origem da religião, que eu quero até mostrar uma coisa aqui pra vocês. Nem ia mostrar agora, mas já que o padre entrou no assunto, é uma coisa que eu nem mostrei no canal ainda, tá? Nem mostrei no canal ainda. Se a gente lê na própria Bíblia, a gente tem, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, tá pegando aí na câmera aí? Tá. Sim. A gente tem aqui, ó, Deuteronômio 32:2 vai falar o seguinte, ó. O Senhor veio de Sinai e subiu de Seir, né? Resplandeceu desde o Monte Parã e veio com miríade de santo, à sua direita havia para eles o fogo da lei. Esse Senhor aqui é o Yahavá, e o de Reva Virê. Quando você lê Juízes 5:4-5, ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde o campo de Edom, a terra tremeu e os céus gotejaram, sim, as nuvens gotejaram água. Abacuque 3:3, Deus veio de Temã, que é a mesma região ali, tá, galera? A região ali perto da Península do Sinai, de Edom, toda aquela região. Deus veio de Temã, e o santo veio do Monte Parã. Sua glória cobriu os céus, e a terra encheu-se do seu louvor. Êxodo 19:18. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia com fumaça de fornalha, e todo o monte tremia. O que isso significa? Isso significa que dentro do politeísmo antigo, o Yahavá, que é o famoso Javé, né? Tem até os testemunhos de Jeová, né? Deus, né? Que é o Yahavá, ele parece que ele veio de uma tribo do sul, né? De um culto do sul, um culto sulista. E que ele veio substituir depois o culto a El. Tanto que tem uma passagem muito curiosa que não era conhecido pelos judeus de Elefantina, que é, por exemplo, a passagem ali que a gente fala de Moisés, né? Que a gente fala ali da lei mosaica, não existia isso no conceito ali dos judeus de Elefantina. Então o que a gente vai saber aqui, ó? Quando a gente tem, tá pegando aí, o touro sendo destruído, e o Deus falando com Moisés no monte, existe aqui uma substituição do Deus antigo pelo Deus novo. E aí você vê que legal, que bacana, quando você lê o texto no hebraico, né? Quando você lê no hebraico, quando você entende a interpretação correta, você vai ver, por exemplo, aqui, ó. Em Números 23:22 diz assim, ó, Deus, ele, não é o Deus Yahavá, ele os tirou do Egito. Seus grandes chifres são como os do boi selvagem. Ué, Deus, não era Deus Yahavá sendo comparado com um boi selvagem tendo grande chifre? Que isso, rapaz? Já existia corno naquela época? Não era isso, obviamente, né, galera? E aí, a gente vê que em Êxodo 32, quando vai falar dessa questão da construção do touro, que você vê o sumo sacerdote construindo ali, que era o Arão, ele não questiona, ele não se impõe contra o povo. O povo fala assim, vamos fazer aqui uma estátua, adorar nosso Deus. Aí é dito aqui, né, em 32:4, e ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com o buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Só que quando a gente vai ver a palavra no hebraico, é Elohei-Har, que seria uma espécie de plural de El. E aí por isso que fica deuses.
Então, o que está falando aqui, ele ressoa muito bem com o que é dito em Números 23, 22. Que o Deus ali, a qual que estava representando o bezerro de ouro, era justamente o Deus El, e não o Deus Yarvá. Então nós temos aqui uma substituição de culto, uma substituição de mito. Tanto que, quando Moisés desce, né? Quando Moisés desce, ele... Em Êxodo 32, 39, reparem que é o mesmo capítulo, vai falar o seguinte, ó. Aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-lhe o furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Tomou o bezerro que tinha feito, queimou-o no fogo, moendo-o até que tornou em pó, os aspargiu sobre as águas e deu a beber aos filhos de Israel. Depois disso aqui ele mata 3.000 homens, tá? 3.000 homens morrem ali, os irmãos morrem, tudo isso. Quando a gente vai olhar a arqueologia... Só pra gente deixar aqui, porque a gente tinha feito um combinado de time aqui, né? Pode seguir? Pode. Isso, se você quiser. Essa linha de raciocínio tá perfeita. Sim, Beleza, então assim, porque deu tempo, para que você quiser falar, então Não, você pode seguir, porque eu acho que só pra gente concluir o raciocínio, então, e seguir, então, né? Não tá tendo a regra, Libera, a galera libera, falar, libera. tem a regra e não seguiu. Não, tranquilo. E aí quando a gente vai pra arqueologia, pô, teu time é forte aqui, cara. Quando a gente vai aqui pra arqueologia, a gente encontra os achados de Kutlet Ajirud. E nesse achado de Kutlet Ajirud, a gente vê que a representação de Yarvá, não de El, é uma representação bovina. Só que tem um detalhe. Em Kutlet Ajirud, ele está sendo representado casado. Ué, Deus casa? Deus tem esposa? E é dito o seguinte, nesse achado arqueológico. Eu vos abençoo por Yahvé de Samaria e por sua Asherá. Só que Asherá era consorte de El, e não de Yarvá, de Yud-Hê-Vav-Hê, do tetagrama, do Javé. Então isso significa que nós temos mais uma evidência, dessa vez arqueológica, não de análise interna do texto, de que houve uma substituição, um sincretismo religioso. E aí, galera, para fechar com pá de cal nessa questão, nós temos no ciclo de Baal, tá? Que é o KTU 1, né? E nesse KTU, que é do ciclo de Baal, que vai estar na estela de Ras Shanra, o touro El. Não sei se você consegue ver aqui, ó. Que aqui tem ele com chifre, que aqui tá escuro. Não dá pra ver. Vê se o... Aqui, ó. Assim que a gente vê. Acho que na câmera não vai conseguir pegar, não. E aí o que acontece? Nesse achado arqueológico, na câmera não vai pegar, tá escuro. Nesse achado arqueológico, galera, é mostrado... Quer ver aqui, ó? Sim. É mostrado o El nesse achado arqueológico com os chifres, com uma representação bovina. E existem outros locais, templos, etc., que têm representações taurinas. Então, El era o deus touro, que é substituído no sincretismo religioso após o exílio babilônico e a conquista persa, e também durante o período helenístico, né? Que aí na tradução do que está escrito lá vai dizer o seguinte: El, o pai dos anos, o venerável, touro El, o santo. Então, o deus El era um touro. Então, nisso, o que nós podemos identificar é que houve uma substituição de um politeísmo, tá? Ali de Ugarit, do panteão cananita, para uma monolatria, e que depois virou um monoteísmo trinitário, ali já com os gregos entrando, com os romanos entrando, que aí foi substituindo. Então, quando a gente estuda a origem arqueológica de Yarvá, de Javé, dos deuses, a gente descobre que existe toda uma construção onde esses deuses não existiam antes do exílio babilônico, né? Ali não existia essa função. Se você for pegar 1000 anos antes da Era Comum, esses deuses nem mencionados eram. E aí você vai ver que todos eles foram fabricados a partir de derivações de cultos antigos, de outras lendas, de outros contos. E aí eu virei ateu de ver, né? Nisso aí. Responder a pergunta e 10 minutos pode falar bastante agora também, né, cara? É interessante porque os nomes de Deus, né, que são usados na Escritura, eles de fato possuem um significado próprio da comunidade. Então, nós temos dentro da escrita bíblica, no Antigo Testamento, nós temos as fontes literárias, ou seja, escolas literárias que vão compor os livros, sobretudo as que foram criadas após o exílio da Babilônia, como o senhor falou. O exílio foi a chave para que a comunidade israelita pudesse compreender que apenas trazer na memória aquilo que eles tinham, que era passado de pai para filho, seria perigoso perder-se com o passar do tempo, porque a memória vai enfraquecendo e os contos vão sendo alterados. No exílio da Babilônia, nós não tínhamos ali mais o templo para adorar a Deus, porque ficava em Jerusalém.
foi destruído por Nabucodonosor. Não tinha-se mais como oferecer sacrifícios, porque para a comunidade dos judeus, o sacrifício só podia ser aceito no altar do templo em Jerusalém. Então, a maneira como eles encontraram de permanecer próximos de Deus foi justamente escrevendo sobre esse Deus. E o curioso é que quando há a dominação babilônica sobre as comunidades ao redor ali do Oriente, várias línguas, vários povos e várias culturas se juntam na Babilônia. E os judeus, eles fazem um levantamento dos textos sagrados que estavam na língua comum da Babilônia, que era o aramaico. Esses textos, então, serão colocados agora em paralelo com as histórias que eram contadas de pai para filhos dentro da comunidade judaica. Então, vão surgir a partir daí as fontes literárias. Então, qual é a fonte que escreveu o livro do Gênesis? O primeiro versículo do Gênesis inicia-se dizendo o seguinte: Bereshit bara Elohim. Então, nós temos aqui o nome de Deus. Então, é a fonte eloísta, que chama Deus de Elohim, como o professor bem explicou, que é a derivação do nome El para o plural. E o próprio verbo bara, ele está no plural para poder dar a sustentação para o nome de Deus. Então, no princípio, criaram Deus. Criaram quem? Quem são eles que criaram? De fato, está no plural. Não, mas o verbo ali, ele está no singular. Aí qual é a regra na gramática hebraica? Quando o verbo está no singular, se traduz o sujeito também no singular, o Elohim. Então, quando o Elohim, mesmo sendo esse plural, ele continua sendo o nome do Deus único. Tanto que nós vamos ter as terminologias e os sufixos das palavras bíblicas muito ligados ao El. Por exemplo, o nome dos anjos: Gabriel, Miguel, Rafael. Porque El é Deus, é Ele, é o Criador, é aquele que aparece no Gênesis. E o verbo que vem antes do El, ou depois, caso o El seja um sufixo, um prefixo, ele demonstra a ação de Deus. Então, Gabriel significa Deus fala. Rafael, do verbo Rafa, vem de curar. E Mikrael significa quem é como Deus. São os 3 arcanjos que nós mais conhecemos e citamos mais. Então, Deus, ele é citado como uma palavra. No Novo Testamento, nós vamos ter a comprovação disso, e achei interessante quando o Antônio disse, quando eu li a primeira vez que existia luz antes de existir os astros, aquilo já me assustou e já me despertou para pensar, isso não é impossível, João, no início do seu evangelho, no prólogo, ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava junto de Deus, e o verbo era Deus. Esse verbo, a palavra, é o ato criacional de Deus. E este verbo decide-se, então, fazer-se carne. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo, portanto, é o Filho, a palavra pela qual Deus criou todas as coisas. Nós temos no início do Gênesis o que o autor sagrado da escola eloísta escreve, baseado, inclusive, na mitologia suméria, nos mitos babilônicos, naquela reunião dos povos do exílio da Babilônia. Eles vão copiando tudo isso e vão ressignificando, até porque para os judeus, para a comunidade israelita, não tinha, antes do exílio da Babilônia, a importância de como que as coisas surgiram. A única coisa que eles sabiam é que tinha um pai comum na fé, que era Abraão. E a partir de Abraão, a ideia do monoteísmo, porque até então o mundo inteiro era politeísta. Não existiam comunidades que acreditassem num único Deus. Então, o nome Abraão, literalmente, significa passar para o outro lado, atravessar. Então, Abraão é aquele que atravessa. Ele sai do politeísmo e vem para o monoteísmo. Quando nós iniciamos a leitura do Gênesis, nós já vamos perceber, dentro da própria revelação da palavra, aquilo que João, no prólogo, vai nos ensinar em Jesus Cristo, porque o Antigo Testamento acaba deixando lacunas para o cristianismo. E é em Cristo que nós vamos ter aquilo que é o complemento das lacunas. Ele começa dizendo: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Eis então que a terra não possuía forma, estava caótica. E o Espírito, aqui ele diz, narra primeiramente uma pessoa, o Espírito, e a segunda pessoa, de Deus, pairava sobre as águas. A água, na simbologia judaica, significa transformação, significa mudança de comportamento. E então ele vai dizer: haja luz. E o professor bem disse, não existiam astros. Que luz é essa? É João, no seu evangelho, que vai nos explicar. O Filho é a luz revelada de Deus. Porque é a comparação daquilo que eu sempre digo. Se nós apagarmos a luz do estúdio,
nós vamos ficar no escuro. Sim. Não vamos entender a cor das coisas nem a forma. Para que as coisas tenham forma e cor, é preciso que elas sejam iluminadas. Então, antes de existir qualquer coisa, qualquer forma ou cor, era preciso primeiro trazer a luz. Então, dar à luz para que as coisas pudessem ter cor e forma. Só depois da manifestação da luz é que nós vamos ter a criação das coisas que aparentemente foram criadas na matéria. Então, a luz é o Filho. Então, nós já temos uma manifestação trinitária já no primeiro capítulo do Gênesis, né? Quando o Espírito do Criador pairava sobre as águas, ou estremecia, ou vibrava, no sentido de transformação, e Deus usa a palavra, e a palavra é a criação no sentido de trazer à tona a luz, que é o Filho. Então, haja luz, manifeste-se aquele pelo qual e para o qual todas as coisas serão criadas, e sem o qual tudo aquilo que existe não existiria, que é o que João vai ensinar no prólogo, né? Então, a fonte eloísta nos traz isso. Mas existe também uma fonte desértica, que é a fonte javista, que o senhor também citou. Quando o senhor fala do Deus Javé, ou Jeová, né? Yod-Re, Vav-Re, as 4 letrinhas. E a fonte javista é essa fonte que quer colocar a presença de Deus mais próxima de nós, mais tangível. Então, todo texto que aproxima a figura de Deus do homem é uma fonte javista. Já a fonte eloísta, que nós tivemos no Gênesis, coloca Deus separado do homem. Coloca Deus apenas como, aqui nós podemos usar até o termo que na Idade Média foi cunhado pela maçonaria, né? O grande arquiteto do universo é o Deus Elohim. Então, ele está distante apenas criando, ou talvez manipulando. Já o Deus javista, de Javé, ou de Jeová, porque as letras no hebraico, elas são consoantes. As vogais foram colocadas só depois da Septuaginta. Então, com relação à vogal, não interessa se é Jeová ou Javé. Interessa que são consoantes e como que terminam as consoantes. Com a fonte javista, nós vamos ter esse Deus mais próximo de nós. Um Deus que fala, um Deus que se manifesta e um Deus que caminha com o povo. Por exemplo, nas suas manifestações hierofânicas, né? Essas manifestações sagradas, a hierofania de Deus. Então, o fogo durante a noite, para poder iluminar o caminho, e durante o dia, a nuvem, né, para poder representar fisicamente a presença de Deus. O fogo durante a noite sobre a montanha, a sarça ardente que vai depois se manifestar dentro da tenda. O fogo vai ser essa junção da presença deste Deus que caminha junto ao seu povo, que é o Deus apresentado por Moisés e que vai ser reapresentado por meio de Jesus Cristo. Tanto que na Sagrada Liturgia, quando nós rezamos, e é uma parte bonita e é peculiar na Igreja Católica do Brasil, quando nós rezamos, o sacerdote convida a Assembleia e diz: o Senhor esteja convosco, a Assembleia responde: Ele está no meio. Porque o nome de Cristo, um dos adjetivos dado a Ele, é o Emmanuel, que significa Deus conosco. Então significa que Deus caminha conosco. É esse Deus ensinado por Moisés. Moisés vai ter o seu povo também. A formação do povo de Israel não é uma formação só dos filhos de Abraão. Nós vamos ter ali várias outras formações tribais que vão se juntar aos povos descendentes de Abraão. Então não serão só os monoteístas que vão formar o povo da Terra Prometida, serão vários. E com eles vão surgir fontes também que vão trazer inclusive essas evidências que o professor nos ensinou. Essa substituição de deuses do paganismo para uma verdade revelada e experimentada agora por meio do monoteísmo. Então, quando o professor nos ensina que houve uma substituição, praticamente um secretismo, é uma grande verdade. Porque era preciso ter uma forma anterior para dar embasamento numa fé que era nova. Então, a novidade, o Deuteronômio vai proibir, por exemplo, a marcação da pele, que era comum nas tribos. As tribos se identificavam com as marcações, que é o que nós chamamos de tatuagem, né? Então, Deuteronômio proíbe tudo isso. Em compensação, nós vamos ver que as tribos anteriores só se identificavam por meio de desenhos, né? E se nós formos ao Oriente, pegarmos ainda as religiões politeístas, nós vamos ver que as marcas no corpo são fundamentais, né? Para identificar principalmente as castas religiosas. Se você vai à Índia, você tem as pinturas de rena e elas têm um significado religioso. Não é apenas um adorno, não é apenas um enfeite. Aquilo ali significa uma casta religiosa. Então, é de fato necessário conhecer esse passado histórico, e o professor tem toda a razão quando diz
né, de criar essa ideia do sincretismo, até porque a ideia monoteísta era uma grande novidade. Então era preciso trazer o mais próximo possível do povo que estava acostumado com o politeísmo, era preciso trazer o mais próximo deles à realidade. Então eles viviam no deserto. A Escritura diz que passaram 400 anos. O número 4 significa transformação, ciclos. O número 4, 400 anos. Não sabemos se foram 400 anos, se foram 4 ou se foram 1000 anos. Sabemos que este povo monoteísta esteve no Egito e aprendeu muito do panteão sagrado dos egípcios. Então era preciso desintoxicar esse povo. Só que a gente não retira o remédio de uma vez. A gente retira em pequenas doses. Então a sabedoria bíblica vai nos mostrando, conforme o professor mesmo nos mostrou, que essas assimilações e proximidades com os deuses com os quais o povo hebreu estava acostumado foi sendo distanciado com o passar do tempo. E só vai ganhar corpo mesmo, escriturário, só vai ganhar um corpo bíblico e literário a partir do exílio da Babilônia. Porque antes disso era impossível desmamar o povo da noite para o dia daquilo que eles viveram durante tantos séculos presos na escravidão do Egito. Que nós vamos entender isso no Novo Testamento como a libertação que nós recebemos de Jesus. A libertação, enquanto Moisés livrava o povo, a matéria da escravidão do Egito, o Cristo veio para libertar a alma da escravidão do pecado, daquilo que nós somos condicionados, que eu acho que nós vamos entrar nesse assunto também, né, professor? Antônio, quer responder alguma coisa? O pessoal aqui tá louco pra te ouvir aqui. Então vamos lá, cara, isso aí que o padre faz, que fez agora diante da gente aqui, é uma coisa chamada exegese. É quando a gente coloca a nossa interpretação em um texto que não tem o seu contexto, que não tem a sua exegese histórico-crítica para embasar aquilo ali, tá? Então a gente faz uma coisa chamada exegese, que se fosse nos tempos da Inquisição, seria chamado de heresia e a pessoa seria queimada viva e morta por estar fazendo isso que se chama heresia. O que acontece? Quando a gente vai ler... Ia queimar o padre na época? Iam queimar, se fosse na época, ia ser heresia. Se eles defendessem isso, seria heresia. Quando a gente vai analisar o texto dentro do seu contexto histórico-cultural, de forma crítica, de forma exegética, de forma científica, existe Jesus Cristo ali? Em toda a Bíblia hebraica existe Jesus Cristo? Não. Assim como não tem Jesus Cristo e Trindade no Gênesis, não existe Jesus Cristo, por exemplo, em Isaías 53. Ali está falando do povo de Israel, né? Então, os cristãos, depois que dominaram, assimilaram essa cultura, passaram a ver na Bíblia hebraica o que não existe, fazendo exegese, fazendo heresia, colocando Jesus e tudo quanto que é texto, falando que é profecia, etc. Quando você vai analisar no hebraico, não existe. Então, para demonstrar isso, nós temos que ver que nós temos um dado que mostra, na própria Bíblia, se chama evidência interna, em Deuteronômio 32:8, que vai mostrar o seguinte, ó, que Elion, um deus Elion, que era como se fosse o deus principal, ele distribui a herança da terra. E nessa distribuição de herança da terra, ele vai dar a terra para o deus Yarvá. Ué, o Yarvá, um deus, estaria dando para ele própria a terra? Não. Ali é um contexto politeísta, é um contexto de vários deuses. Tanto isso é reforçado também no Salmo 82, versículo 1, quando diz que Elohim, ele está na congregação, né, ou seja, na assembleia do Deus El, junto com outros Elohims, junto com outros deuses. Contexto de trindade? Não, contexto de politeísmo. Então, quando o autor estava escrevendo Gênesis, quando o autor estava escrevendo, os autores estavam escrevendo a Bíblia hebraica, não se tinha o contexto de trindade. E aí, como é que a gente dá a pá de cal nisso? Existe um documento que foi encontrado num manuscrito do Mar Morto, chamado 4Q Deuteronômio, onde nesse documento 4Q Deuteronômio vai trazer que ali não eram filhos de Israel. Ali, pode ver, pode passar para o nosso amigo, ali o contexto se chama os filhos de Elohim, ou seja, Benei Elohim, os filhos de Deus. Então, no caso, os Benei, essas últimas partes aí, tá vendo? Ali o isolado é Benei e o outro ali é Elohim. Então, o contexto que está nos apresentando ali é um contexto de politeísmo não trinitário. A gente pode ver, por exemplo, em 1 Reis 19, no capítulo inteiro, se a gente não entender que isso aqui é politeísmo, o texto fica super confuso. Padre, eu não sei se você consegue ler, ou se alguém tiver uma Bíblia aí, você pode ler o texto em português aqui pra gente? Do começo? É. Então, né? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel
mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor de que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. E aí, a gente pode ver que é um texto, se a gente for ler em português, que ele fica meio confuso, né? Uma hora ele fala com Deus, depois Deus parece que não conhece ele, que não falou com ele, parece que ele foi falar com outro Deus. Torna-se até redundante, né? E fica enfadonho o texto. Só que, quando a gente vai pro hebraico, a gente vê que em 19:2, quem que ele tá falando é um Elohim. Quando a gente vai pro 19:4, já é o Yarvá. Quando a gente vai pro 19:7, aí é o Malar Yarvá. Quando a gente vai, por exemplo, para o 19:8, ali a gente tem o Ha-Elohim. Ha-Elohim já seria outra categoria. Quando a gente vai para o 19:9, aí a gente tem o Devar e Yarvá. E no 19:10 nós vamos ter o Elohei Tsavaot, ou seja, Senhor dos Exércitos, né? O Deus dos Exércitos. Então parece que são vários deuses que estão aqui contidos nesse capítulo, ao qual o padre muito gentilmente leu pra gente, até agradeço. E aí a gente tem um último problema na fala do padre, que é que ele falou que o Espírito de Deus estava vagando sobre as águas da criação de Gênesis. Isso é impossível, porque ali é Ruach no hebraico, e Ruach é sopro. E pelo tronco verbal do hebraico, ali é uma ação violenta. Então não é como se estivesse planando, sobrevoando, como se fosse uma levitação espiritual. Até porque na antiguidade, os hebreus não tinham esse conceito de espírito, de alma. Isso é coisa que vem depois com os helenistas. Ali, quando a gente pega uma literatura do Antigo Oriente Próximo, que se chama Enuma Elis, que é o mito de criação babilônico, a gente vê que existe uma batalha entre os deuses, onde, por exemplo, Marduk, que era como se fosse o deus principal, ele luta com uma criatura cosmogônica chamada Tiamat. Aí agora a galera vai lembrar do Caverna do Dragão, né? Isso aí não tem como muito forte. Não lembrar. Esse deus, o Marduk, ele recebe as ferramentas que são os ventos, né? O poder do vento. E esse vento, dos 4 ventos, ele usa como arma. E ele lança esse vento de forma violenta contra a criatura cosmogônica, Tiamat, derrotando ela, ele fende ela no meio e cria os céus.
O que a gente vê acontecendo exatamente em Gênesis? A gente vê Deus, né, o vento de Deus, o vento forte de Deus, agitando as águas cosmogônicas, né? E aí, a partir dali, ele vai fazer surgir o quê? A separação dos céus, das águas de cima, e dos céus e as águas de baixo, que seriam as águas, os mares, os oceanos. E aí tem um detalhe. Ali não pode ser nada referindo a Jesus, porque o termo de céu ali é raquia. Raquia é como se fosse uma chapa de metal que foi batida com martelo. Então a gente está falando de o que os terraplanistas hoje chamam de um domo. É como se fosse um domo e lá em cima tem águas. Quando você tem a palavra shamayim, que significa céus, esse aim significa águas. E está no plural, né? Por exemplo, Elohim, shamayim, né? Esse im no final de Elohim e shamayim significa plural. Então são as águas. E você tem que o começo da palavra é como se fosse lá, de lá ou algo parecido. Então, como se fosse as águas de lá de cima. Quando a gente pega gravuras do Antigo Egito, a gente observa que existe realmente a estrutura como se fosse de um domo, de uma deusa, né? De um deus, que ele está meio que deitado. Ela se dobra sobre ele. Exato. E lá está presa nela as estrelas do firmamento. E em cima tem as águas onde Horus está passeando com o seu barquinho para ir para o submundo. Entendeu? Então, dentro do contexto histórico-cultural, quando a gente faz a exegese de forma crítica, dentro de uma análise arqueológica, entendendo qual era o pensamento do autor, o contexto do autor, a gente não encontra Jesus Cristo ali, a menos que a gente faça exegese. E se a gente for fazer somente dentro de uma análise racional, a gente entende que são deuses. Tanto que, olha o problema aí, quando a gente vai para a criação de Adão e Eva, quando Eva e Adão pecam, né, você tem que eles têm que ser expulsos. Por qual motivo? Porque não existe só a árvore do conhecimento do que é bom e do que é mal, né, Tov e Ra, mas também existe uma árvore chamada árvore da vida. Essa árvore da vida, ela dava a capacidade das pessoas ou dos seres ficarem imortais. Aí as outras entidades ali falam o seguinte: olha, é bom que nós expulsemos o homem do jardim, porque senão ele pode pegar da árvore da vida e se tornar imortal como um de nós. Então Jesus precisou de uma árvore para ficar imortal? Aí vai complicar, né? Aí vai complicar. Agora, quando a gente vai no mito de Adapa, né? Quando a gente vai nos mitos antigos, o alimento era o alimento da vida. Né? Era o alimento da vida ali naquela região, naquela cultura. Então, o que acontece ali, galera, que vocês têm que entender, é que os deuses expulsam eles para que eles não peguem da árvore da imortalidade. E aí você tem um outro problema, quando você chega, por exemplo, na Torre de Babel, Deus, ele desce, né? O Malaiarvá, ele desce, ele observa o que está acontecendo, depois ele sobe e fala: olha, eles estão construindo uma torre. Então ele já não é onisciente ali, né? Ele já não é onisciente, ele tem que descer, observar e voltar. E ele fala: ó, desçamos e confundamos os homens. Então também está no plural. Será que é Jesus que vai descer e confundir? E aí a gente entra naquilo que eu queria iniciar o debate, que é o problema do mal. A gente viu que existia uma árvore no jardim, que era a árvore do conhecimento do Tov, que é a bondade, e a árvore do que é mal. Só que não falam pra gente, não contam pra gente que o mal só veio existir depois de Adão e Eva? Mas isso não pode, Adão e Eva é mito, né? E na Bíblia, quem é que cria o mal para existir a árvore do mal? É o próprio Yarvá. Então agora a gente vai entrar no problema filosófico. Eu quero mostrar pra vocês aqui o seguinte: isso aqui é filosofia pesada, tá, galera? É o triângulo de Deus. Para Deus existir, ele tem que ser perfeito. Porque se Deus não for perfeito, nós poderíamos ter qualidades que são superiores a de Deus. Por exemplo, eu poderia, fazendo caridade, né, ter uma bondade maior do que a de Deus. E isso é paradoxal, não faz sentido, né? A parte ser maior do que o todo. Então, filosoficamente falando, é impossível. Deus, ele teria que ser omnibenevolente. Por quê? Se Deus não for omnibenevolente, não for toda excelência, não for toda bondade, logo ele sofre corrupção. É um Deus ao qual um ser humano pode ter uma qualidade de excelência maior do que a dele. Então Deus teria que ser todo bem, 100% bom. Ele não poderia ter brecha para a maldade. Como ele é onipresente, não haveria local para o mal. Não haveria nada disso. Então Deus teria que ser obrigatoriamente omnibenevolente. E existe o critério de ser necessário. Porque na filosofia dos próprios católicos, que eles bebem muito da fonte aristotélica dos filósofos gregos, existe a noção de contingência. E algo que é contingente, ele pode falhar em existir, ele pode não ter existido, ele pode não ter sido o caso. E Deus, para ser Deus, ele não pode nunca não ter existido, ele tem que ser necessário para a estrutura de toda existência. Então, o triângulo de Deus se baseia nisso. Para Deus existir, ele tem que cumprir esses 3 critérios. Existem outros também, mas aí já é uma coisa que é bem mais robusta, né? Porém, existe o triângulo da descrença. O triângulo da descrença é o seguinte: Deus, ele é imperfeito. Deus é imperfeito. Deus, ele é malevolente.
E Deus, ele também é desnecessário. Eu não vou abordar de forma profunda todos eles, mas eu quero começar mostrando uma das pontes, uma das vertentes, uma das pontas desse triângulo, que é da malevolência de Deus, tá? E aí a gente tem que entender o seguinte: existem vários argumentos que podem refutar o triângulo de Deus e reforçar o triângulo da descrença, que eu chamo de hexágono do ateísmo. Olha que nome bonito, galera. Hexágono do ateísmo, que vai reunir um conjunto de argumentos filosóficos que provam cabalmente que Deus não existe. Entre eles nós temos o famoso argumento do mal, que vem desde os filósofos gregos, antigo até hoje, nunca foi refutado. Nós temos o argumento contra-ontológico, ou seja, o argumento contra o ser de Deus. O próprio ser de Deus ele é contraditório, ele não se sustenta. Temos o argumento dos atributos divinos, né? O argumento do ocultamento divino, o argumento contratemporal e o argumento da carência divina. Todos eles eu posso me aprofundar hoje aqui, caso vocês queiram, mas eles vão se basear nas leis da lógica. A primeira lei da lógica é o princípio da identidade. Todo A é A. A não pode ser B. Ou seja, toda proposição ou ela é sempre verdadeira ou ela sempre é falsa. O segundo princípio é o da não contradição. Ou algo é A, como eu expliquei, ou algo é B. Ele não pode ser A e B ao mesmo tempo, porque senão é contraditório, aí não faz sentido. E o princípio do terceiro excluído. Ou algo é A ou algo é B, mas não pode ter um C, tá? A proposição, ela só pode ser o verdadeiro ou falso. Então vai ser nisso que a gente vai basear a nossa construção do raciocínio lógico, para que não tenha dúvidas de que o argumento ele é embasado, ele é dentro de uma lógica formal e que vai ser evidenciado aqui que Deus algum existe. Então, seguindo esse princípio, nós vamos trabalhar o nosso primeiro argumento, que é o argumento do mal, que eu trouxe aqui para vocês o seguinte: a primeira proposição, a primeira premissa que a gente vai trabalhar aqui, que é o se então, tá? O se então, se algo acontece, então a sua conclusão deve ser necessária, tá? Deve ser verdadeira. Então vamos ver aqui, ó. Se um Deus omnibenevolente, onipotente, onisciente e onipresente existe, então não deveria existir dor e sofrimento desnecessário. Por que dor e sofrimento desnecessário? Porque se eu falar mal, a gente entra aqui num discurso filosófico. O que é o mal? O que é o bem? O que é a moral? Aí fica um discurso sofismático que não leva ninguém a nada. Então, definir como dor e sofrimento desnecessário. Mas você pode substituir como mal se você for uma pessoa inteligente e racional e não ligar para isso. E aí nós temos o seguinte, ó. Existe no mundo, existe no universo, dor e sofrimento desnecessário. Se existe dor e sofrimento desnecessário, nós temos aí a nossa conclusão, que é o seguinte: portanto, um Deus omnibenevolente, onipotente, onisciente, onipresente não existe. É impossível, porque isso aqui quebra o princípio da lógica. Além disso, nós temos a tríade sombria. A tríade sombria você pode perguntar para qualquer psicólogo, ela vai definir o caráter, né, a persona dos maiores serial killers, dos maiores assassinos, dos maiores vilões da história da humanidade. E Deus, ele pontua em nota máxima em toda a tríade sombria. Deus, ele é narcisista, ele só quer adoração exclusiva para ele, né, não pode adorar mais ninguém. Se você não o amar, não quiser que ele reine sobre você, você tem que ser morto. É isso que Deus fala, então você vai sofrer num lago de fogo eternamente. Deus, ele é maquiavélico, ele manipula, ele joga espíritos de mentira, ele faz com que as pessoas sejam influenciadas por ele a tomarem a decisão a qual ele quer. Ele arquiteta, ele faz para que tudo saia da maneira a qual ele planeja no mito bíblico. E Deus, ele é um psicopata, ele tem características de um assassino. O Rodrigo ficou até aqui balançando a cabeça aqui agora. Deus é bom o tempo todo, rapaz. Deus é bom o tempo todo, moço. Então assim, meu favor. Para que vocês não digam que eu estou inventando, então eu vou provar isso aqui agora, porque nós temos em Isaías 45:7 no hebraico falando que Deus ele cria o Tov Uvorerá, ou seja, ele cria o bem e ele cria o mal no próprio hebraico. Se ele é quem cria o bem e quem cria o mal, toda a maldade que acontece subsequente não é responsabilidade do homem, não é responsabilidade de um demônio, de um ser arquetipo dualista para ganhar a culpa, né? Ou seja, sem um Coringa, as revistas do Batman vendem menos, né? A mesma coisa, sem um capeta, sem um diabo, sem um Lúcifer, fica mais difícil pedir dízimo de fiéis nas igrejas. Então Deus, ele é o criador do mal na Bíblia, e isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio manuscrito do Mar Morto do Rolo do Grande Isaías. E aí, galera, nós vamos ter grandes complicações, como por exemplo em Deuteronômio 32:9, que vai dizer assim, ó: vede agora que eu sou, eu Yahvá, tá? E mais ninguém, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Então Deus, ele está decretando aqui que é ele quem fere e ele quem mata. E não há nenhum outro que faça isso. Se o diabo tivesse a capacidade, como muitos querem colocar, de matar e de ferir, ele seria um Deus também. E não é isso.
que aparece o texto do hebraico está dizendo, né? Em 1 Samuel 2, do 6 diz assim, ó, o Senhor mata e faz viver, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Então Deus tem controle sobre a sua vida. Em 2 Samuel 12:15, o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente. É um Deus infanticida. Em Amós 4, 10, 12, eu enviei entre vós a peste, a maneira do Egito. Os vossos moços matei a espada. Quem está matando aqui é o próprio Deus. E fiz transportar os vossos cavalos, e fiz subir o mau cheiro das vossas tendas até as vossas narinas. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Fiz-vos ver a subversão de Sodoma e Gomorra, que fostes como tição arrebatado do incêndio. Contudo, não vos convertestes a mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel, o próprio povo dele. Isso aqui é um Deus genocida. Porque isto te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontraste com o teu Deus. Jeremias 18:11. Fala, pois, agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois cada um do seu mau caminho, e melhorais vossos caminhos, vossas ações. Amós 3:6. Tocar-se a trombeta na cidade, sem que estremeça o povo? Sucederá algum mal na cidade, sem que o Senhor tenha feito? 2 Samuel 24:15. Assim enviou o Senhor a peste sobre Israel. Deus que envia a peste sobre o próprio povo, cara. Desde a manhã até o tempo determinado, e morreram do povo desde até a Besbá 70.000 homens. Amós 9:4. Se forem para o cativeiro diante de seus inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. Então o próprio Deus está falando que eles indo para o cativeiro, ele fará com que o próprio povo seja morto, seja trucidado, e ele que vai fazer o mal. Então, existem vários textos na Bíblia que endossam que Deus é um genocida, que Deus ele manda matar mulheres e crianças e recém-nascidos, e até animais inocentes. 1 Samuel 15, do 1 ao 3. 1 Samuel 15, do 1 ao 3, Deus decreta que seja feito por vingança, sem dó e sem piedade, a execução de crianças e bebês recém-nascidos. Se isso é um Deus do amor, imagine um Deus de ódio e de destruição, cara. Bom, meus caros rebeldes da razão, agora que assistimos esse corte sensacional do podcast Três Irmãos, bora recapitular o que rolou aqui, porque teve muito conteúdo pesado e se a gente não organizar, passa batido. Do lado esquerdo do ringue, Antônio Miranda. Ex-cristão, ex-devoto, cara que cresceu com a Bíblia em casa e os rituais da Igreja Católica na rotina, mas que desde moleque já achava aquilo tudo arrastado, sem sentido. Ele conta que acreditava em Deus, em cobra falante, no inferno e no demônio, até o dia em que resolveu ler a Bíblia de verdade. Foi aí que caiu a ficha. Plantas antes do sol, luz sem astros, histórias de dragão de 10 cabeças, e nada disso batendo com a lógica ou com a ciência. Essa crise fez ele mergulhar na história e na arqueologia das religiões. E é nesse ponto que ele solta a bomba. Javé, o Deus que hoje os cristãos chamam de único, não era único coisa nenhuma. Era um Deus local, provavelmente vindo de um culto do sul, que acabou herdando características de El, o Deus touro do panteão cananeu. Antônio cita textos como Deuteronômio 32 e Números 23, mostrando que havia mais de um Deus nessa história, e apresenta achados arqueológicos como os de Kuntilet Ajrud, que mostram Javé associado a uma consorte, a deusa Asherah, ou seja, sincretismo puro, com substituição de um culto por outro. Do outro lado da mesa, o padre Fábio Marinho reconhece que houve influências culturais e mudanças históricas, mas tenta encaixar tudo dentro da teologia católica. Diz que já no Gênesis haveria sinais da Trindade, que a luz antes do sol seria Cristo, e que as fontes Javista e Eloísta são só formas diferentes de descrever o mesmo Deus. Ele defende que o monoteísmo foi um processo pedagógico de Deus para guiar o povo. Antônio rebate com força, acusando o padre de fazer exegese, que é enfiar Jesus onde ele não está nos textos originais. Ele lembra que o Antigo Testamento não tem Jesus nem Trindade, e traz exemplos como o Salmo 82 e manuscritos do Mar Morto, que falam de uma assembleia de deuses, provando que o contexto original era politeísta. Resumindo, de um lado, um padre tentando harmonizar história com fé. Do outro,
um ex-cristão usando evidências para mostrar que o Deus único é uma invenção bem mais recente do que a maioria imagina. Agora que já vimos o corte e recapitulamos, é hora de fazer o que o canal Rebelião Ateísta faz de melhor: separar mito de realidade e mostrar com calma e evidência o que está por trás desse papo todo. Vou passar ponto a ponto do que foi dito, destrinchando com base no que a arqueologia, a história e a pesquisa acadêmica séria dizem, e não no que a teologia quer que a gente engula. Antônio começa contando como nasceu num lar católico e foi imerso nesse ambiente religioso desde pequeno. Isso é importante porque mostra que ele não está falando de fora. Ele conheceu a fé por dentro, viveu os ritos, as crenças e as doutrinas. Mas, diferente de muita gente que segue no automático, ele teve aquele momento que chamo de clique da dúvida. Percebeu que os textos sagrados não batiam com a realidade. Plantas criadas antes do sol. Isso fere até o básico da biologia. Planta faz fotossíntese, precisa de luz solar. Falar que existia luz antes do sol não é uma licença poética. É erro de ordem lógica e física. E não é o único. O Gênesis, lido literalmente, é um festival de absurdos naturalistas. Esse incômodo levou ele a buscar a origem daquelas histórias. E aqui está um ponto crucial. Quando você abre mão de ler a Bíblia só como um manual de fé e passa a encarar como documento histórico, as coisas mudam radicalmente. Antônio coloca o dedo na ferida. Javé não começou como o Deus. Ele era um Deus tribal, provavelmente vindo de povos do sul como os midianitas ou quenitas, e só depois foi absorvido e elevado à posição suprema. Essa afirmação não é opinião de ateu, é resultado de décadas de pesquisa acadêmica. O arqueólogo William Dever e o historiador Mark S. Smith, autor de The Early History of God, mostram que o culto a Javé aparece tardiamente e em regiões específicas, e que originalmente o panteão cananeu era dominado por El, o deus touro, pai dos deuses. No início, Javé não era o criador de tudo. Ele tinha um território e um povo, como qualquer deus tribal. É só com o tempo e muito trabalho de reforma religiosa que ele é transformado no único Deus verdadeiro. Quando o Antônio cita Deuteronômio 32:8 na versão dos manuscritos do Mar Morto, ele expõe algo que as versões bíblicas modernas tentam disfarçar. O texto original diz que o Altíssimo dividiu as nações segundo o número dos filhos de Deus, Benei Elohim, ou seja, várias divindades, cada uma com seu pedaço do mundo. Isso é reforçado no Salmo 82, que descreve Deus, Elohim, em uma assembleia com outros deuses, também chamados Elohim. Não é metáfora, é descrição de um concílio divino, prática comum em culturas semíticas antigas. A tentativa do padre de espiritualizar isso como representação trinitária é exegese pura. Colocar no texto algo que não estava lá na intenção original. Aqui, a arqueologia derruba de vez a narrativa de Javé como Deus solitário desde sempre. Nas inscrições encontradas em Kuntilet Ajrud, datadas do século 8 a.C., lemos frases como: "Eu vos abençoo por Javé de Samaria e por sua Axera." Axera era uma deusa cananeia, consorte de El, associada à fertilidade e à proteção. Isso mostra que Javé foi casado com Axera em um período do culto israelita. É sincretismo puro, atributos e relacionamentos de El sendo passados para Javé. A doutrina monoteísta atual só aparece depois, quando esses elementos femininos e politeístas são apagados. O padre tenta pintar essa transição como um processo pedagógico de Deus para educar o povo. Mas quando olhamos pelo lado histórico, vemos que foi uma jogada política. Reis como Josias, no século 7 a.C., promoveram reformas religiosas centralizando todo o culto a Javé em Jerusalém e proibindo altares locais. Por quê? Para concentrar poder, tributos e legitimidade no templo e na monarquia. Controlar a religião sempre foi controlar a população. Um Deus único e um templo único significavam menos autonomia local e mais obediência centralizada. O próprio padre admite que as fontes Javista e Eloísta, e até o Gênesis, incorporaram elementos de mitos babilônicos e sumérios. A diferença é que ele vê isso como ressignificação divina, enquanto a história mostra como um processo normal de sincretismo.
Você pega elementos familiares para o povo e adapta para a sua nova narrativa. A criação de Adão do barro já existia em mitos mesopotâmicos, como o de Enki e Ninmah. O dilúvio, direto do épico de Gilgamesh. A serpente, presente em mitos de diversas culturas, muitas vezes como símbolo de sabedoria. A parte mais clara da exegese do padre é quando ele diz que a luz antes do sol no Gênesis é Cristo. Isso é forçar a barra. No período em que o Gênesis foi escrito, não havia conceito de Jesus nem de Trindade. Essa leitura só surge séculos depois, quando cristãos reinterpretam textos hebraicos para justificar sua teologia. Isso é algo que estudiosos chamam de apropriação cristológica do Antigo Testamento. É ler o passado com as lentes do presente e distorcer o significado original no processo. Alguém pode pensar, ok, mas e daí se Javé veio de um panteão e se tinha esposa? A questão é que isso desmonta a base da autoridade da religião. Se o Deus único é, na verdade, resultado de fusão e substituição de deuses antigos, toda a narrativa de revelação única, pura e divina cai por terra. A fé deixa de ser a verdade revelada e passa a ser só mais uma construção humana, sujeita a interesses políticos, culturais e econômicos. O padre, mesmo sendo estudado, recorre a um padrão comum: admitir o que não dá para negar, influência cultural, mudanças históricas, mas reinterpretar tudo para encaixar no dogma. Isso é o que chamo de resposta de camaleão. Muda de cor para se adaptar, mas continua sendo o mesmo animal. Já o Antônio mantém a linha das evidências. Ele traz textos, arqueologia, contexto histórico. E é aqui que está a diferença entre debate teológico e debate histórico. No histórico, a evidência manda. No teológico, a crença manda. O que o Antônio apresentou está alinhado com o que acadêmicos sérios publicam em universidades e editoras científicas. O que o padre apresentou é alinhado com o que a igreja precisa sustentar para manter sua narrativa. E aqui, meus rebeldes da razão, é o ponto. Quando você põe as duas coisas lado a lado, percebe que a fé depende de ignorar ou reinterpretar fatos. Já o pensamento crítico depende de encarar os fatos e seguir onde eles levam, mesmo que destruam crenças antigas. Então, meus caros rebeldes da razão, depois desse mergulho na história e na arqueologia, a gente chega num ponto que não dá mais para varrer para debaixo do tapete. Estamos diante de uma farsa milenar que foi se adaptando, se maquiando, e hoje veste terno, gravata, batina e paletó para continuar vendendo mentira como se fosse verdade eterna. E não é só questão teológica, é questão de crime. A gente vive num país oficialmente laico, mas onde líderes religiosos transformam púlpito em caixa registradora. Tá cheio de pastor milionário pregando mitos e lendas como se fossem fatos históricos, incentivando a desinformação e até sabotando a saúde pública. Quantas vezes a gente não viu fiéis se recusando a tomar vacina porque o pastor disse que era coisa do diabo? Quantas vezes vimos gente votar cegamente em candidato só porque ele é servo do Senhor? E não faltam provas. O Edir Macedo, dono de império midiático e bilionário, já foi flagrado em vídeo ensinando como arrancar dinheiro dos fiéis. Não é invenção, tá aí no YouTube para qualquer um ver. O Silas Malafaia também já ensinou, em vídeo, quais são as táticas mais eficientes para sugar ofertas da congregação. E detalhe, esses vídeos circulam há anos, todo mundo já viu, e mesmo assim, eles continuam impunes. Enquanto isso, enriquecem, compram aviões, controlam partidos políticos, influenciam leis e empurram agenda religiosa para dentro de um Estado que deveria ser laico. O Malafaia, por exemplo, já se infiltrou diretamente na política e continua usando esse espaço para empurrar dogma como se fosse política pública. E aqui no Rebelião Ateísta não vai ser diferente. A gente não vai fechar os olhos. Nós vamos denunciar, mostrar, expor cada contradição e cada prova. Porque não dá mais para aceitar que gente fique impune depois de décadas usando a fé como instrumento de manipulação e enriquecimento. Então é isso, meus rebeldes da razão. Se você também se revolta com essa farra de dinheiro, com essa mistura de política e religião, e quer ver mais gente acordando para essa realidade, compartilha esse vídeo com força. Manda no grupo da família, no grupo da faculdade, no trabalho.
Deixa seu comentário aqui embaixo dizendo o que você acha dessa impunidade toda. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque aqui a gente não passa pano para ninguém. E se quiser continuar nesse papo, dá uma olhada nesses vídeos aqui do lado. Tem muita coisa que vai abrir ainda mais a sua mente. Até a próxima e que a razão esteja sempre com você.